Alô, 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 rapaziada do Canal Portugal. Você acha que eu vou entrar sentado assim para vocês já nem vir aqui? Vocês querem me ver sangrando, vocês me querem me ver trabalhando em pé. Eu vou dar uma sentada e hoje a gente vai conversar sobre um negócio muito bacana. Você vai conhecer um bocado do caminho da legalidade. O que é isso? Tá ganhando dinheiro? Veio para Portugal? Quer se mudar para Portugal? Tá aí ganhando dinheiro, passando recibo verde ou não passando nada? Tá aí arranjando um bico? Você sabe que horas isso pode dar problema? Você sabe quando você tem que pagar seu IRF? RS. O seu imposto de renda. Você sabe por que toda hora o cara pergunta no mercado para você se você quer dar seu NIF? Você sabe o que é seu NIF? Mano, chegou a hora de andar na linha e você chama teus amigos, convida a tua rapaziada agora. Tá entrando mais um programa ao vivo do Canal Portugal, um programa muito interessante. Vocês podem ver a praia aí no fundo, daqui a pouco a gente vai para aquela praia lá no fundo e você se liga que nesse final de semana tem praia e daqui a pouco tem uma das histórias mais incríveis que a gente já fez no Canal Portugal. Essa semana eu e Raul Furtado, a gente foi lá para cima das terras do Douro, na região de Lamego, na região de Régua, Peso da Régua, Pinhão, um bocado de cidades e lugares inacreditáveis. Você pode, inclusive, ir anotando aí quantas vezes eu falo inacreditável, quantas vezes eu falo incrível, que você, de repente, vai ganhar um presente. E eu estou aqui com o Nelson. Mais uma vez eu digo, dá teu like. Dá teu like agora, conversa, a gente vai falar sobre esse assunto, vai falar sobre dinheiro, tuas finanças, como abrir a tua empresa, como começar a viver, porque a vida está voltando ao normal e que o normal não seja aquele normal de antes, que seja um normal mais generoso, um normal mais bacana. E a primeira pergunta que eu tenho para o Dr. Nelson, eu estou aqui também com a Catarina Azul, que eu não vou vir aqui com a rapaziada porque eu tomei um café e quando eu tomo café eu fico assim, pronto para entrar no ar. Tudo bem, Catarina? Tudo jóia. Eu tô ótimo. A gente chamou a Catarina porque a Catarina, como ela entende disso, tudo bem, Nelson? Tudo bem. Então. Nelson Pinto é da NASFP, uma empresa que cuida inclusive das finanças da Vodafone, verdade? Exatamente. Mas isso não é uma maravilha? Agora, não encosta, Faia, não passa seu vírus para ele. Então é isso, a gente está aqui agora e a gente vai conversar um bocado sobre recibo verde, a gente vai conversar sobre como é mais fácil e quase que necessário você ter um contabilista, é o nome que a gente chama contador aqui em Portugal, lembrando que aqui em Portugal a gente fala português e aí no Brasil você fala brasileiro e a gente vai notar isso muito na nossa conversa com o Nelson Pinto. Tudo bem, Nelson Pinto? Tudo bem, muito obrigado, consigo. Eu estou bem, graças a Deus. A nossa primeiro vamos fazer uma coisa. Eu vou pegar aqui eu tenho ali o Raul Furtado. O Raul Furtado vai passando para a gente conforme a gente vai andando. O Raul vai passando as perguntas das pessoas. A gente já selecionou uma série de perguntas. Então, se você está no grupo do WhatsApp do Canal Portugal, começa a fazer suas perguntas agora, porque eu estou aqui anotando. A nossa equipe está toda ligada, a nossa produção está toda ligada nas perguntas e a gente vai fazer o máximo de perguntas que a gente puder. Já selecionamos alguma que é para dar tempo. E você não tem pressa não tem pressa não. Aqui não é RTP. Quando a gente entra no ar, você não precisa ir fazer pipi. A gente é o Canal Portugal, quando a gente entra no ar, você tem que ficar aqui. Sim, macho, hein? Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho é uma pergunta do Délio, tá? O Délio, que é do nosso grupo, Délio, um grande abraço para você, é bom ver você sempre ali. Ele pergunta, qual é o prazo para eu declarar o IRS aqui em Portugal? Uma pergunta simples. Muito fácil, o prazo é de 1 de abril até 30 de junho. Portanto, temos mais um mês. O Délio está lá. Dizendo, de vez em quando só olha, dá um carinho para eles, que eles estão ali. Pronto, o prazo de entrega do IRS em Portugal é de 1 de abril a 30 de junho. Eu agora vou fazer uma coisa. Vamos fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica, da Roberta. A Roberta está aqui, a pergunta para ela é sobre layoff. Olha só, a gente quer informar. A Segurança Social Portuguesa já pagou mais de 84% dos pedidos de layoff. Isso é uma notícia bacana, porém... A Roberta está aqui falando, olha, o prazo assumido pelo governo para pagamento dos pedidos de layoff requeridos em abril vão até sexta-feira. Eu li isso, né? Isso é o que ela está dizendo, foi eu não. Ela leu isso. Essa informação procede, senhor Nelson Pedro? De facto, a Segurança Social disse que iria pagar os pedidos de layoff até hoje. Portanto, mesmo aqueles que estavam atrasados.
No entanto, temos que ter em atenção que estes pedidos de layoff são pagos às empresas e, portanto, depois as empresas é que têm que pagar aos funcionários. Portanto, não são pagos diretamente às pessoas. Olha só, presta muito atenção. Eu vou perguntar de novo essa questão, você presta muita atenção, vai marcando teus amigos, vai fazendo tua pergunta, vai chamando, porque daqui a pouco, depois dessa pergunta, eu vou dizer qual é o prêmio que você vai ganhar nesse programa e eu sei que você vai ficar amarradão. Pergunta é, de novo, eles pagaram 85, eles que eu digo governo, muito obrigado governo, sempre que eu falo bem do governo português, não quer dizer que eu estou falando mal de nenhum outro governo, tá ok? Então, o prazo assumido pelo governo é, né, dos layoffs, do pedido de layoff, é até sexta-feira. E você lembrou que esse layoff vai ser pago às empresas, não direto na mão dos funcionários? É sempre pago às empresas. O layoff, por definição, é pago às empresas, não é na mão dos funcionários. Isso é outro tipo de apoios, como por exemplo aos trabalhadores independentes, é que é pago diretamente ao trabalhador independente. Neste caso é sempre pago por intermédio da empresa. E as empresas têm quanto tempo para repassar esse dinheiro? Assim, as empresas devem fazer o processamento normal dos salários e pagar o salário de funcionário, independentemente de receberem ou não o dinheiro do layoff. Depois o dinheiro do layoff será para compensar o custo que a empresa teve com esse pagamento ao funcionário. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu recebo o dinheiro do meu layoff, do meu pedido de layoff, junto com o meu salário? Não, eu recebo o meu salário e depois a empresa vai receber a comparticipação do layoff. Ou seja, eu não preciso estar à espera da empresa receber o layoff para que eu tenha direito a receber o meu salário. Entendi. A empresa vai te pagar, depois ela se fica com o governo para a situação. Foi isso, entendeu? Doutora Catarina, ela já tem uso campeão aqui no Canal Portugal, ela já pode segurar o microfone, eu já te dou esse direito de segurar. Boa tarde. Sim, é isso. E o que tem acontecido é que não tem liquidado os salários atempadamente com a desculpa de que não receberam da Segurança Social. Mas a obrigação é que a entidade patronal pague o salário dentro do prazo e que depois receba e reclame isso junto da Segurança Social a comparticipação pedida através do layoff. Maravilha, pessoal. Maravilha. Agora, a próxima pergunta da Márcia Oliveira. Ralf, o pessoal já está participando aí. Olha, você não precisa só... Reclamando do áudio? Eu vou ter que Olha, eu tô... tirar esse equipamento daqui. Eu estou me ouvindo muito bem. Eu estou me ouvindo muito bem. Você não desista. Não desista do canal. Estamos com você pacientemente. Você diz pra gente se já tá ok. Alô, Manuel Tavares. Alô, Ricardo Freitas, rapaziada da Engenharia do Canal Portugal. Entra no ar, vê o que tá acontecendo aí. Alô, Manuel Tavares. Alô, Ricardo Freitas. É só isso que o povo tá falando? Não, já tem muita gente fazendo pergunta aqui, só um minutinho. Ralf Furtado. Vamos lá. Tem muita gente reclamando no microfone, do som, mas tem... E sobre o pedido especial de recuperação para as empresas, como está ocorrendo? Alô, sobre o pedido especial de recuperação para as empresas. Você pode falar pra gente, Nelson? Desculpa, eu vou falar de Nelson porque eu quero dizer para você que o Canal Portugal trabalha com o Dr. Nelson Pinto. Eu chamo de doutor porque porque para mim, ele é o contabilista do Canal Portugal. Eu chamo ele de Dr. Nelson porque as minhas finanças são uma doença. Uma doença. Quando eu ligo para ele, ele bota jaleco, roupa branca e vem para a operação. Me diz uma coisa, você entendeu a pergunta? Assim, a pergunta não parece estar feita de uma forma muito exata, porque o plano de recuperação para a empresa existe uma parte técnica, que é quando as empresas têm problemas, independentemente desta situação do Covid-19, existe um plano de recuperação que pode ser feito. Mas eu acho que aqui a questão deve ter a ver com outros apoios, outros incentivos que o governo português vai dar às empresas em Portugal. Portanto, será necessário especificar quais, porque eles são tantos que não sabemos muito bem quais é que estão a falar. Maravilha. Então, quem é a pessoa que perguntou, Ralf? Atenção, você fica ligado. Harlington Ferrão. Então, você seja um pouco mais específico de qual a situação que está essa empresa que você está fazendo a pergunta. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma série de perguntas aqui, que são as perguntas que, para mim, são os highlights disso tudo. Eu vou começar agora com os highlights. Primeiro eu vou fazer a pergunta para Catarina. Catarina, esclarece, doutora Catarina, a pergunta da Márcia Oliveira. Doutora Catarina, esclarece, por favor. Uma pessoa que tem o contrato encerrado, mas que ela, de manifestação de interesse, mas ela contribuiu com a Segurança Social durante todo esse período. Tem agora algum tipo de auxílio-desemprego ou algum benefício
concedido pelo governo nessa situação, contrato encerrado, a coisa andou e agora essa pessoa tem manifestação de interesse, contribuiu com a Segurança Social, quer saber se ela pode correr atrás de algum dinheiro, pode ser a sua situação, fica ligado, marque as pessoas, faça as perguntas e dê o seu like. Tem sim, os apoios foram, digamos assim, concedidos também aos imigrantes, e se tiver a manifestação de interesse feita até o dia 18 de março, de acordo com o despacho, e tiver o QR Code tudo direitinho, o que vai fazer? Inscrever-se no Centro de Emprego online, depois da inscrição do Centro de Emprego validada, entrar no site da Segurança Social Direta e fazer, através do site da Segurança Social Direta, o pedido do subsídio-desemprego, com toda a documentação que é exigida, que é o formulário da Segurança Social enviado pela empresa, é o 5044 ou 5045? Acho que é o 5044, mas... 5044, formulário 5044, cópia do passaporte, cópia do número de contribuinte, do NIS, comprovativo de morada, tudo isso juntar no e fazer por lá o pedido do subsídio-desemprego. Ouviu, Márcia? Márcia, olha só, e se você continua com a dúvida mesmo, porque a gente não pode parar o programa e ficar aqui um tempão, né? Porque senão você vai embora, eu sei. Então, Márcia, se você tem uma dúvida, você faz no nosso grupo do WhatsApp, a doutora Catarina, que ela acaba de esclarecer. Agora, perguntas que todos querem saber, para a gente dar mais uma dinâmica. Doutor Nelson Pinto, desculpa, eu sempre, porque eu ligo pro Nelson, né? Então é a NASFP, e se você quiser falar com o Dr. Nelson Pinto, você liga para 933-931912 ou info@n de Nair, A de Antônio, S de Sierra, F de Fox e P de Papa.com, e você fala com a NAFP, a mesma que tem uma parceria com a Vodafone, mano. Não é para qualquer um, não, é para muita gente. Pergunta: quais são os tipos de... Eu vim para Portugal, ou eu sou um português, quero começar a minha vida, eu saí da universidade. É um programa para estrangeiros, é um programa para todos, porque portugueses, brasileiros, angolanos, italianos, o povo que vive aqui precisa se adaptar, porque se você fizer uma caca, mano, isso pode te sair muito caro aqui. Então a primeira pergunta: vou abrir uma empresa, tá? Eu quero abrir uma empresa. O que é que eu faço? Quais são as opções que eu tenho de cara? Eu estudei, tenho aqui o meu diploma, quero abrir um consultório dentário, eu quero abrir uma empresa. Quais são as opções que eu tenho? Portanto, em primeiro lugar, há que definir se vamos querer abrir uma empresa em nome individual, um particular, ou vamos querer abrir uma sociedade comercial. Se formos pela via do particular, não é? Poderemos ter, por exemplo, os recibos verdes, um consultório dentário, pode ser uma atividade como empresário em nome individual, como profissional liberal, como advogado, como economista, ou o que for, posso ter os meus recibos verdes. Isso, o recibo verde, o profissional independente aqui é como o MEI, aí no Brasil, não sei o nome do profissional independente, que é o autônomo, o cara que tem empresa ele só, né? É a banda de um homem só, a banda de uma pessoa só, é isso que a gente está falando. Continuando, qual é a outra opção? Depois, dentro dessa mesma opção, há duas, que é optar por um regime de tributação simplificado ou optar por um regime de tributação de contabilidade organizada. Qual é a diferença? A diferença é que, por um lado, no simplificado, X% do valor que eu faturar vai ser o meu lucro. Na contabilidade organizada, o meu lucro será a diferença entre os meus proveitos e os meus custos. Portanto, poderá ser interessante ou não ir por uma das duas vias, dependendo muito do valor de faturação. A outra opção é eu criar uma sociedade comercial, pronto, já terá que ter outra organização, obrigatoriamente com contabilidade organizada. Tendo contabilidade organizada e sendo sociedade, tem a obrigação de ter um contabilista certificado. E, portanto, essa já é uma forma de organização que já requer mais algum estudo e que tem outros custos associados. Olha só, então você pode abrir uma empresa individual, tá? E você pode abrir uma empresa individual com uma contabilidade organizada, né, que ela já tem uma diferença, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para entender um pouco mais, ou você pode abrir simplesmente uma corporação, que é uma empresa que tem um custo maior para abrir, você já entra, eu, pelo que sei, participando com a Segurança Social, tem todo... Então agora, mais uma vez falando para a gente, você quer abrir sua empresa em Portugal? Você é português? Você é estrangeiro? Se você precisa, inclusive, dessa empresa para você entrar com o seu processo de imigração, eu vou conversar essa relação com a doutora Catarina. Assim que a gente acabar esse ponto aqui, eu vou direto para a doutora Catarina. Então,
quais são os custos, a diferença dos custos para eu abrir. Aí depois eu tenho direto, você fica ligado que eu tenho direto uma pergunta que eu tenho certeza que é a sua, porque ela é a minha pergunta. Então, quais são os custos para eu abrir uma empresa? Por exemplo, eu vou abrir uma MEI, vou abrir um individual, que é aqui eu passo o recibo verde cada vez que eu faço um trabalho para o controle dos meus ganhos. Qual é o custo para eu abrir uma empresa como essa? O custo é gratuito, portanto não tem custo nenhum. Basta dirigir-se às finanças ou então através de um profissional qualificado, pode ser um contabilista, que pode fazer essa abertura. Ou seja, o custo poderá ser o custo dos honorários do profissional que está a ajudar, que é sempre importante, antes de abrir, consultar um profissional habilitado que lhe diga exatamente quais são as condições, esclareça as dúvidas e evite fazer situações menos corretas e que depois vão prejudicar no futuro. Mas o custo não existe, é gratuito. Olha só, então o custo para você abrir uma empresa aqui, uma empresa individual, não existe. Você vai nas finanças. Agora, você ter a ajuda de um contabilista, você ter a ajuda de um profissional, como no caso a gente usa o Dr. Nelson, ela é fundamental, porque existem em todos os negócios, em tudo que você vai fazer, entre o céu e a terra, ou seja, entre o governo e nós simples mortais, pode dar problema. Você precisa entender nas entrelinhas, porque tem pegadinha em todo lado, nem sempre a pegadinha é maldosa, mas ela existe para termos de burocracia e organização. Então é gratuito. E se eu quiser ter um profissional, uma média, eu não estou pedindo o teu valor não, tá? Eu estou dizendo uma média para eu ter um profissional para nesse momento ir lá e me ajudar e eu não fazer nenhuma caca. É assim, aquilo que eu aconselho é que haja sempre uma reunião prévia, de esclarecimento de dúvidas, que depois pode ser complementada pelo próprio profissional fazer a abertura da própria atividade. E portanto, será o equivalente a uma consulta técnica, que pode ser complementada ou não com o resto do trabalho. E o resto do trabalho seria o mensal, trabalhar organizando os papéis dessa pessoa, quanto seria por mês, mais ou menos? Assim, essa também é uma opção. No caso de ter contabilidade organizada, é obrigado a ter contabilista e é obrigado a ter uma avança mensal. Se não tiver contabilidade organizada, se for um regime simplificado, pode ser simplesmente uma consulta técnica, pode custar 50, 75 euros. Se tiver contabilidade organizada, se estivermos a falar de um empresário individual, se calhar pagará um valor próximo disso por mês. Ok, então eu já vi pessoas falando em 30 euros, 40 euros, mas entre 30 e 50 euros você já tem um bom profissional trabalhando do seu lado. A gente acabou de falar sobre o empreendedor individual. A gente vai falar agora, o empreendedor individual tem duas formas, uma é a forma organizada e a outra é a forma desorganizada. Quem cuida é você, tá? Porque da forma organizada você tem ajuda, obrigado a ter a ajuda de um profissional, assim você tem muito menos possibilidades de fazer besteira. Se bem que tem muito profissional safado aí que te ensina mais a fazer besteira. E eu lhe digo uma coisa, quando você vai perguntar essas coisas em grupos de WhatsApp, mesmo no nosso grupo, a gente encontra cada petardo, né? Então, e sempre com a boa intenção de ajudar. Meu irmão, olha só, a corrente do bem, num caso sério como esse, que às vezes a sua própria estada em Portugal depende disso, essa corrente do bem, ela sem querer pode se transformar numa corrente do mal, numa série de fazendo bobagem, errando, caindo em multas incríveis, em coimas multas, eventualmente indo para a cadeia, eventualmente tendo a sua reentrada em Portugal comprometida, né, vistos ou coisas assim. Agora eu vou falar um pouco antes da gente falar da empresa, da corporação, eu quero fazer uma pergunta. Doutor, acho que a pergunta é um pouco temprana, mas depois a gente pergunta. Tem diferença que estão aqui utilizando desse recurso um certo investimento, né, dentro da economia portuguesa, movendo a economia portuguesa, que eu acho que é por isso esse tipo de recurso, né? Você ter um emprego, um contrato de trabalho, você movimentando a economia, você já interessa ao governo português. Alguma diferença para eu ir lá e entrar com minha manifestação de interesse, chegar na hora do agendamento e eu dizer pro cara, olha, eu tenho uma empresa, uma companhia aqui séria, eu pago o contador, ou se eu disser, eu sou um empreendedor individual, eu tenho aqui esses recibos verdes. Existe para o CEF, na visão do CEF, alguma diferença na hora de avaliar o teu processo, uma empresa ou a outra? Não, de forma nenhuma.
O artigo 88 é pelo contrato de trabalho e o artigo 89 da Lei 23/2007 é justamente o profissional independente, seja ele trabalhador independente com recibos verdes ou sócio-gerente de uma empresa, seja ela unipessoal ou não. Mas não há diferença, desde que esteja com atividade aberta, que haja faturação e que haja movimentação, ou seja, desde que a empresa esteja trabalhando, para o CEF não há diferença nenhuma. O que tem que comprovar são os meios de subsistência. Exatamente. E quando a doutora Catarina fala faturação, é como a gente lá no Brasil fala faturamento, não está errado não, porque aqui se fala faturação e a doutora Catarina, ela é 3/4 portuguesa já, sabe? Então, deixa eu fazer agora uma outra pergunta. Existe um valor ideal para que você esteja faturando, para que o CEF lhe olhe com bons olhos. Esse valor não deve ser uma tabela, mas você tem alguma... É perigoso fazer uma sugestão, né? Mas você... Vamos lá. Desculpa, isso está numa portaria. Há uma portaria de 2007 que estabelece os meios de subsistência. Para a primeira pessoa é um valor de salário mínimo, para a segunda pessoa, do segundo agregado familiar, mais 50% do salário mínimo, para os demais 30% do salário mínimo. Ou seja, uma família com 3 pessoas, o pai, a mãe e um filho, por exemplo, eu tenho que comprovar um faturamento mensal de 635 mais 50% e mais 30%, obrigatoriamente. Então o povo quer saber, o povo quer saber, o povo quer saber. O salário mínimo, então, aqui é 635 euros, doutora Catarina? Sim, são 635 euros aqui em Portugal. Na sua opinião também é 635 euros, doutor Nelson? Na minha opinião, é de certeza absoluta 635 euros. É pouco? É o salário mínimo. Para pessoas pode ser pouco, para outros pode ser muito. Muito nunca é, não é? Se fosse muito, não se chamava mínimo, né? Não encosta. Pô, já tomei esporro agora a gente com o Ralf Furtado participando. Eu vou tomando esse café, gente. Eu fiz sensacional. Trouxe uma madeira de leite e um caramelo para fazer um café aqui nos novos estúdios. Não, ainda não estamos, mas você vai ver. O que o Canal Portugal? A luz está aqui. Ralf Furtado, perguntas, beijos. Tem aí alguém querendo falar com o Canal Portugal? Tem a Luz Maria Alessandra aqui dizendo boa tarde, muito boas suas informações. E algumas pessoas ainda reclamando. E o Renato Fernandes dizendo que já recebeu o reembolso. Ah, a gente tem perguntas aqui sobre reembolso. Olha só. Deixa eu ver aqui rapidamente. A gente está conversando, a gente está ao vivo conversando. Chama teus amigos para essa sala. Vamos encher mais essa sala, chama seus amigos, porque agora você é MEI. Você está abrindo o seu processo de imigração, está fazendo a sua manifestação de interesse. Você é MEI, ou seja, você é empreendedor individual. Você está abrindo a tua empresa agora em Portugal, está investindo. Então presta atenção numa coisa agora. Se liga nessa matéria, chama teus amigos, porque a gente está dando uma consultoria totalmente grátis com o Dr. Nelson lá na NASFP, totalmente grátis. Você vai sentar com ele, sabe esse papo que ele falou? Conversa com alguém antes, né? Saiba de todas as possibilidades, de quanto você tem que pagar. E agora a gente vai falar sobre isenção. Então se liga, chama toda a tua rapaziada, vem ver, chama empresários amigos seus, empreendedores amigos seus, portugueses amigos seus que estão aí com problema, que estão dentro da informalidade ou estão devendo imposto, feito uns loucos. Eu agora quero perguntar, o que eu ia perguntar mesmo? Sobre isenção e quando a gente se enquadra nessa questão da isenção de impostos por um ano, que você tem que fazer uma determinada quantia só, se passar daquilo. Porque aí eu tenho uma outra pergunta linkada com isso, que é muito interessante. Como é a questão da isenção? Presta muita atenção, essa questão é muito importante. Muito importante porque ela tem pegadinha pra caramba. E você está operando no novo telefone, na nova câmera Leica do Canal Portugal. Eu espero que eu esteja mais bonito agora. Atenção, Mr. Boss. Tá na hora, tá na hora. Daqui a pouco a gente fala sobre a minha barba. Isenção, como é isso? Portanto, quando alguém começa com os recibos verdes, não é? Dá o início de atividade como trabalhador independente, para 2020 o limite anual que não pode ultrapassar de faturação são 12.500 euros. O que significa, se quando eu faço o meu início de atividade eu disser que vou faturar menos que 12.500 euros, caio na isenção de IVA. Ao cair na isenção de IVA significa que durante um ano, se não ultrapassar, estou isento de IVA. Mas nos anos seguintes também, se não ultrapassar, continuo isento de IVA. Isto pode ser uma isenção
para sempre, desde que nunca ultrapasse os 12.500 euros de IVA. Mas, em compensação, se eu tivesse isenção, eu perco alguns benefícios que o governo, por exemplo, agora nessa fase, concedeu. Não necessariamente. Não. A questão aqui da isenção é a confusão que existe em isenção. A isenção é para efeitos de IVA, unicamente. Só uma pergunta, IVA, prazer, IVA, Canal Portugal IVA, o que vem a ser o IVA? O IVA é o Imposto sobre o Valor Acrescentado, ou seja, é aquele imposto que sai sobre todas as transações comerciais em Portugal. Portanto, 99% de todas as transações, prestações de serviços têm IVA. Normalmente é uma taxa normal de 23%. E, portanto, quando eu passo um recibo verde e presto os meus serviços, eu coloco lá 23% de IVA. Se estiver nesta isenção, não tenho que colocar os 23% de IVA e, portanto, consigo, no fundo, vender o meu serviço mais barato. Agora, a questão aqui é que esta isenção é para efeitos deste imposto IVA. Não significa que eu não vou pagar IRS. Porque, de certeza absoluta, se eu faturar 12.500 euros, eu vou ter algum IRS a pagar. Não significa isso. Pronto, essa é a questão que muita gente faz a confusão entre a isenção. Eu posso ter a isenção toda a vida, mas posso continuar a pagar IRS. Portanto, numa coisa não significa não retirar a outra. Confundem a isenção da segurança social com a isenção das finanças. Isso que eu falei aqui nesse momento. Fala então, explica pra gente, doutora Catarina. Isenção no pagamento das contribuições, sim, isso causava antes, não é? Algum constrangimento no recebimento dessas prestações sociais agora devidas pelo Covid. E essa é uma das maiores confusões que se faz, a confusão da isenção da segurança, do pagamento da segurança social com a isenção do IVA, que eu vou pedir para o doutor Nelson explicar melhor, porque ele é a melhor pessoa para explicar isso. Maravilha, lembrando vocês... Desculpa. Diferença entre essas duas isenções. A isenção do IVA e a isenção da segurança social. E é a isenção da segurança social que pode dar problema na hora de você receber os benefícios. Daria, mas agora também o governo já tem apoio para quem estava isento da segurança social. É um apoio menor, mas a pessoa precisa obrigatoriamente passar depois a contribuir, que eu também deixo para o doutor Nelson discursar sobre o assunto. Maravilha, ligando. Você está ligado no Canal Portugal, ao vivo, direto da Avenida de França, aqui do lado do novo estúdio do Canal Portugal, onde a gente está conversando com o Nelson Pinto. Nelson Pinto é um contabilista, é um profissional de finanças que ajuda muita gente, inclusive é o cara que cuida do dinheiro da Vodafone, meu irmão. Isso não é para qualquer um, não. E a gente está aqui conversando, batendo um papo, tirando as tuas dúvidas, que são as minhas dúvidas, que são as dúvidas de quase todas. A gente está falando sobre imposto de renda, sobre como abrir uma empresa em Portugal, que tipo de empresa você pode abrir em Portugal, quanto custa para, olha só que matéria bacana, chama teus amigos, e o que essas empresas podem te ajudar no seu processo de imigração, caso você não seja português, e se você for português, como esse programa pode te ajudar a eventualmente um dia não ir para cadeia, maluco. Olha só, porque esse negócio de não pagar imposto, isso dá cadeia, mas a princípio dá multa, dá coima. Eu tenho aqui a pergunta da Ana Cristina, do Piauí. Eu estendi, olha só, é para ela falar dessa informalidade. A Ana Cristina, do Piauí, pergunta: eu estendi o meu pedido de... Eu só vou ficar em Portugal mais 3 meses. Mas eu ganhei um dinheirinho vendendo umas coisas, roupas minhas, que as pessoas gostaram. Ela tem umas roupas fashion, ela vendeu umas roupas. Ela deu recibos feitos à mão, com o número do meu passaporte. Eu posso ter algum problema na minha próxima vinda a Portugal? Eu estou devendo alguma coisa? Eu tenho que declarar alguma coisa? Presta bem atenção. Ela está perguntando, ela veio para Portugal, chegou em Portugal como turista, ficou um pouco mais de tempo, ou seja, dos 3 meses que ela tinha, ou 6, né? 3. 90 dias você pede, então ela prorrogou por mais 90, ficou aqui um tempo, vendeu umas roupas dela meio fashion, deu um recibo à mão com o número do passaporte dela para a pessoa que comprou, e agora ela quer saber se ela está com algum problema, se ela está com alguma dívida, ela está ligando do Piauí, ou seja, ela já até se mandou, mano. Pronto, a questão é que esse tipo de documentos não tem validade fiscal. Em Portugal existem 3 possibilidades de eu faturar. A primeira, abrir a minha atividade como trabalhador independente, passar recibo verde, que deveria ter sido o que essa senhora deveria ter feito. A segunda possibilidade é adquirir um programa, um software informatizado de faturação devidamente certificado.
E a terceira opção, que também poderá ser feita, é eu ir a uma tipografia devidamente autorizada e poder imprimir as minhas faturas. Isso também pode ser feito, cada vez menos, mas ainda pode ser feito. Portanto, esta é uma das circunstâncias que não pode acontecer, ou seja, alguém querer fazer os seus próprios recibos, as suas próprias faturas, que não têm absolutamente validade nenhuma, e acabam por constituir a prova de um crime fiscal, porque no fundo ela estava a dizer que estava a faturar quando na realidade não estava, porque aquilo nunca foi comunicado às finanças e nunca pagou imposto sobre isso. Então ela não existe, ou seja, a resposta dela é: pode voltar para Portugal tranquilo, dessa vez passa, é isso? É assim, se não houver qualquer tipo de queixa, qualquer tipo de problema, não haverá problema, mas no fundo é algo que não convém voltar a repetir. Então, olha só, se você está vindo, você está em Portugal, viajou, e você aqui vendeu uma coisinha sua, o ideal para que você fique tranquilo é fazer o recibo verde, abrir uma atividade independente e passar o recibo verde. É o mais simples, o mais fácil. Abrir uma atividade independente, eu vou simplesmente às finanças, não pago nada. O que eu tenho que ter de documento? Atenção agora. Atenção agora, antes de você ir para finanças, você vai saber agora quais os documentos e a facilidade que é para você começar uma atividade, que é o MEI, você ser um empreendedor individual aqui em Portugal. Quais os documentos que eu preciso levar? Portanto, em primeiro lugar, é conveniente que eu tenha o meu domicílio fiscal estabelecido em Portugal, ou seja, uma morada portuguesa. Dessa forma, eu não preciso de um representante fiscal. Se eu não tiver ainda uma morada fiscal portuguesa, vou precisar de alguém que seja com morada fiscal portuguesa, que seja meu representante fiscal para efeitos da abertura da atividade. Maravilha. Agora, doutora Catarina, a pergunta do Marcelo Fonseca é a seguinte, tá? Ela é para vocês dois. O Marcelo Fonseca, de Chaves. Primeiro vamos falar com esse povo? Vamos falar com esse povo, quem tá mandando beijo, quem não tá. Vamos ver aqui como é que tá essa sala. A sala tá direitinha. Vamos lá, vem entrando, vem falar. O Wagner Andrade pergunta: quem tem uma empresa no Brasil, o que precisa fazer para ter uma filial aí em Portugal? E a Marilene Lobato: eu sou Recibo Verde, estou prestando serviço. Meu primeiro ano, o que eu devo pagar IVA? Então a primeira pergunta qual é? A primeira pergunta... Ok, portanto, se eu tiver uma empresa ou no Brasil ou em qualquer outra parte que não em Portugal, eu posso abrir uma filial de duas formas. Ou constituo uma sociedade comercial aqui em Portugal. Com português? Com português, exatamente. Ou não? Não percebi, desculpa. Tem que ser, é melhor ser com português ou não? Com português, não. Não é necessário ter um sócio português, pode. Isso não... Eu me expressei mal. Não é relevante. Portanto, abrir uma empresa. Ou então, abro aqui uma sucursal. Uma sucursal é igual a uma empresa, tem um número de contribuinte começado por 9, mas basicamente tem todas as obrigações. E é uma forma de ter uma empresa aqui em Portugal, ou seja, como sucursal ou como uma empresa. Eu aconselho a que seja uma empresa normal, porque é mais fácil trabalhar. Doutora Catarina, uma pergunta rápida, linkando com essa. Se eu abro aqui, como visto nos Estados Unidos, o L1, né? O L1 é isso, você tem uma empresa lá, abre uma sucursal nos Estados Unidos e você manda alguém, essa pessoa tem que ser importante, eventualmente daqui a pouco essa pessoa pode pedir um green card, coisa e tal. Eu abrindo uma sucursal da minha empresa aqui no Brasil, eu posso usar essa empresa na abertura da minha manifestação de interesse e eventualmente conseguir o meu visto de trabalhador aqui, o visto de residência com uma sucursal do Brasil aqui? Pode. Através da sucursal ou da constituição da nova sociedade, pode sim, se já estiver em território nacional, fazer a manifestação de interesse, ou se ainda estiver no país de origem, pode pedir o visto de pequeno empreendedor, que nós chamamos de D2, não é? Vulgarmente chamado de D2, através da constituição dessa empresa nova ou da inscrição da empresa estrangeira aqui como uma sucursal. Maravilha, então esse é o seu canal Portugal transmitindo ao vivo. E doutora Catarina, eu faço uma pergunta. Essas coisas, elas são, o CEF consegue compreender essa posição do estrangeiro abrindo uma empresa para conseguir um visto, ou o CEF olha isso como se fosse sempre alguma coisa, uma empresa que não vai funcionar, uma empresa que está sendo só de fachada para você abrir esse visto? Existe essa desconfiança no CEF, ou o CEF simplesmente segue em frente, vê os papéis que estão ali na frente, ou naquela hora
dançar se você fez uma empresa simplesmente para isso? Você pode segurar o microfone enquanto eu falo, bebo meu café. Não, isso tudo é sim, não só auditado como investigado. A empresa tem que ser obrigatoriamente criada e constituída para você exercer aqui uma atividade. Não é só para a obtenção de um visto e mais nada. Você obrigatoriamente tem que estar com a empresa faturando. E o mais importante disso tudo é que dívidas fiscais e sociais permitem a renovação do seu título de residência. Se dever às finanças ou dever à segurança social, não apresentar as certidões de não dívida, e isso é fundamento para a não renovação do seu título. Ó, outra pergunta aqui, que é para os dois, tá? Uma pergunta aqui que vem do Ítalo Martins. Não, Ítalo Martins? Não, a pergunta do John Oliver. John Oliver, que é um... John, beijo, muito obrigado pela tua participação, sempre muito bacana. Lembrando que, John, lembrando ao Ítalo, lembrando essa rapaziada, o Ítalo e o John, eles já estão ali há muito tempo, sabem? Com toda boa vontade, as pessoas dão palpites, e se esse palpite não está correto, bicho, essa corrente que é de uma ajuda, vira uma corrente muito ruim, onde você tem uma informação de grupo para grupo, grupo para grupo. Quer saber de uma coisa? Tá com dúvida, meu irmão? Tá com dúvida na contabilidade? É de grátis, dá uma ligada para 933-931912, um agente autorizado Vodafone. Tu imagina só, o cara sabe tudo. É a NASFP. Um jeito bacana que o Ralph já disse que se eu encostar a mão nele, ele vai dar com a mão em mim também, entendeu? E a gente tem o melhor contabilista do norte de Portugal trabalhando com a gente por um preço, não é? E mediações, ele tem um preço muito bacana. Conversa, liga para ele, conversa com ele. A pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho a minha atividade aberta. A pergunta é do John Oliver. Alô, John Oliver, é a tua vez, hein? Eu tenho a atividade aberta, mas nenhum recibo ainda. Posso proceder o meu processo via recibo verde? Quantos recibos verdes o senhor sugere, ou a senhora, doutora Catarina, sugerem para eu dar entrada e que valor? Essa é a pergunta do John Oliver. Pelo que eu entendi, ele abriu a atividade, ele ainda não tem recibo verde, ele quer usar o recibo verde para, né, a comprovação de renda. Tu não tem nenhum, cara, já não está dando para comprovar a renda. Mas tudo bem, isso pelo que eu entendo. Quantos recibos verdes, se é um número ideal, e quanto teria que dar o primeiro valor? A senhora já falou isso, já respondeu, mas a gente vai lhe perguntar outra vez. E primeiro eu quero fazer uma pergunta aqui para o Nelson e passar para a doutora Catarina. Quantos recibos verdes eu preciso ter para eu ir na Seguridade Social e tirar o meu número? Isso é uma questão mais para a doutora Catarina. Então é uma questão mais para a doutora Catarina. Esse é Luiz Faia dando na trave direto, e você vem comigo, faça a sua pergunta, dá teu like, comenta agora, porque você tem uma empresa, você é MEI, você está concorrendo agora, dando, a gente vai dar. Você só vai ter que adivinhar uma pergunta e marcar 3 amigos teus. Não tem como fugir. 3 amigos do Facebook, aquele que aparece grifadinho, marca, dá teu like agora, siga e persiga o Canal Portugal, porque sábado, domingo tem praia, mano, e você vai ver o Domingo no Canal Portugal, um dos programas mais incríveis da internet portuguesa, com sucesso. São mais de 200 milhões de views no último mês, 200 mil views, né? Exagerado, jogado a seus pés. Eu não sou exagerado, eu sou uma espécie de Nostradamus do Canal Portugal. Doutora Catarina, a senhora lembra do que eu falei? Lembro. Porque eu não lembro. Pronto. A questão é a seguinte: se você abriu atividade, é porque pretende exercer essa atividade. Para pedir o número da Segurança Social, não precisa ter nenhum recibo. Basta enviar cópia da atividade, passaporte, cópia do passaporte, cópia do NIF e um comprovativo de morada. Inclusive, agora, com essa questão da pandemia, dá para fazer o pedido por e-mail do seu NIS, tá? Entretanto, para fazer a manifestação de interesse, também não precisa de nenhum recibo. Mas, se você abriu essa atividade, é porque pretende exercê-la. E ao exercer e ganhar qualquer valor que seja, tem que ir emitindo os recibos. O valor mínimo é sempre um salário mínimo, tá bem? O valor mínimo mensal que o CEF aceita para comprovar meios de subsistência é um salário mínimo. Por pessoa. Claro, por pessoa. Se eu tiver um miúdo... Aí já aumenta para mais 30% o primeiro agregado familiar e para 20%, para 50% o primeiro agregado familiar e para 20%, para 30% os demais, desculpe.
Ok, agora a gente tem a pergunta do Ítalo Martins. Não, antes, eu vou fazer a pergunta do Marcelo Fonseca. Ítalo, você é irmão, você é de casa, tu segura a tua onda, chama a tua galera, vem ver, vem participar, vem fazer a tua pergunta, porque se você tem uma empresa, você está concorrendo agora a uma consulta totalmente grátis com o Nelson na NASFP, e você vai ser tratado da mesma forma que empresas imensas como a Vodafone trabalham, Olha, a câmera vai dar uma tremida porque o Ralf é um pouco, tá? O Ralf